O adolescente de 13 anos que matou uma professora e feriu outras 4 pessoas numa escola na zona oeste de São Paulo tinha um histórico de violência que o levou a ser suspenso da escola anterior. A tragédia de hoje só não foi ainda maior porque 2 professoras conseguiram imobilizá-lo. E mais um episódio trágico num lugar onde as pessoas deviam aprender a viver, aprender sobre a vida. Mais uma escola e mais um professor falecido por um assassinato. Bom, segunda-feira começou muito triste. Me acompanha aqui nesse vídeo, vamos entender um pouco mais. Saudações a todos. O vídeo de hoje é um assunto bem importante, mas não é um assunto que a gente gostaria de falar sempre. Afinal de contas, eu fico muito triste com isso. Muita gente me pergunta, professor, por que o senhor deixou de dar aula? Está aí um dos motivos. Cada vez mais o professor, que era para ser uma entidade especial numa sala de aula, respeitado, como já foi respeitado um dia pelos nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, hoje o professor parece que é um grande problema para algumas pessoas. E nós temos aí um episódio muito triste. Um adolescente aí de apenas 13 anos de idade consegue tirar a vida de uma professora que ela já tem uma certa idade, aposentada, tem mais de 70 anos, e ela se foi. Sem contar que ele trouxe danos a outras pessoas que estavam numa sala de aula aí na escola. Bom, me acompanha aqui, vou passar um pouquinho a matéria, fica prestando atenção que a matéria explica bastante coisa. Bom, a matéria está aqui nesse portal do G1. Uma professora morre e 3 ficam feridas. Ataque à escola estadual em SP, aluno também se feriu. O crime aconteceu nessa manhã de segunda-feira, dia 27, na Tomazia Montoro, Vila Sônia, em SP, na capital. O agressor foi contido, e apreendido. Tá aí. Tem uma imagem aqui, tem um vídeo, lógico que eu não vou colocar que é muito pesado. Aí se vocês quiserem, se acessam o portal, a internet tem um monte de imagem. E tá lá, falando no resumo, que o agressor tinha 13 anos, era aluno, 8º ano da escola. Tá ali, quem faleceu foi a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos apenas. Tanto lá o governador Tarcísio, quanto o prefeito também, Ricardo Nunes, lamentaram, colocaram mensagens nas redes sociais. E tá aqui todo o caso, as 4 professoras, todo mundo sendo vítima de uma criança, vamos dizer assim, 13 anos de idade. O mais triste realmente foi também o falecimento dessa professora, já aposentada, está aqui falando sobre ela. Ela aqui, uma senhora. Ali até, se não me engano, o pessoal brincava, falava que ela era a vovó lá do pessoal. E é triste, quando a gente vê uma história dessa. O menor agressor entra correndo com a faca e vai direto em direção à professora, que é atacada pelas costas. As imagens são fortes, por isso nós congelamos a cena. A vítima é a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Ela morreu horas depois no hospital. Elizabeth era funcionária aposentada do Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência em todo o país, e lecionava ciências na escola. É isso, pessoal? Não vou mostrar as imagens, se vocês quiserem, dê uma olhada nos vídeos, tem bastante coisa na internet, como também há bastante explicação dos acontecimentos que houveram nesse dia, como culminou nessa tragédia. E uma das coisas que mais impressiona é que esse rapaz, esse adolescente, uma criança, praticamente 13 anos de idade, ele já tinha um histórico aí de alguns problemas, se não me engano ele passava por bullying, ou ele fazia bullying, era meio violento, depois ele teve um ato aí que ofendeu alguém, já teve problemas na escola, com diretoria, tudo mais, e ver ali na imagem, é assustador, a famosa máscara, aquela máscara da morte, aquela máscara que parece que induz as pessoas e ninguém percebe, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas era como se fosse um fato assim inevitável, um fato que iria acontecer mais cedo ou mais tarde se não tomassem as providências. E o que faltou para evitar tudo isso?
que será que aconteceu? É triste, né? Uma carta marcada, né? Alguma coisa que era uma tragédia anunciada, entre aspas, porque era justamente nesse dia de hoje que ele seria ouvido ali pela diretoria para se explicar sobre alguns acontecimentos. E o triste é, né, que as pessoas elas não estão prestando atenção como as coisas estão. A mídia, né, tenta pegar o sensacionalismo, colocar todas as coisas à flor da pele, notícias para lá e para cá, e muita gente contabilizando, né, lacrando sobre isso, tentando lacrar, porque teve aí matérias, né, estranhas, comentários estranhos do tipo que eles queriam que fosse uma arma de fogo, né, entre aspas, para poder continuar falando que teve influências aí de alguns políticos, né, mas na verdade foi uma arma branca, uma arma de corte, né, uma faca. E aí já querem, por exemplo, culpar, porque foram as redes sociais que estão polarizando as pessoas, porque foi a violência da internet. Não foi nada disso. Pelo contrário, talvez se tivesse uma arma de fogo, teria evitado mais coisas, né? Como são em países do primeiro mundo. Mas esse é um debate que as pessoas nunca vão entender. Na verdade, é a mesma coisa de falar, ele foi lá com uma colher de pau e bateu em alguém, né? Então a culpa é da colher de pau. Tá? É isso que as pessoas têm que começar a pensar. A culpa não é do instrumento, a culpa é de quem manuseia o instrumento. A pessoa souber lutar com alguém com uma caneta, que ela consegue manter a vida de outra pessoa. Vai proibir as canetas? É isso que as pessoas não conseguem conceber, porque toda a colocação aí está muito distorcida. E é tudo matéria, é tudo combustível político, é tudo a questão de lacração. Então, infelizmente, muitos jornais aí não têm combustível para lacrar. Então tem que inventar algumas coisas tristes. A única realidade é o quê? É um garoto com problemas, uma situação com problemas, algo que estava praticamente que quase que anunciado, né? E infelizmente o problema é a pessoa que não bate bem das coisas, né? Que falta alguma coisa ali, que falta algum conceito, que não se completa, tira a vida de nada, mas eis que de repente a pessoa, porque está sendo alguém está sendo intolerante com ela, alguma questão aí que não vai de acordo com esse jovem queria, ele vai lá e vai no limite, como muita coisa está acontecendo. Aí as pessoas falam, porque foi bullying, porque foi não sei o que. Não importa o motivo. Se fosse assim, a maior parte das pessoas seriam assassinos em potenciais. Porque a todo momento o ser humano está sendo instigado a ser louco. Eu também já fui criança, já passei por bullying. Meus amiguinhos, minhas amiguinhas de escola também, já fui criança e eles também passaram por isso. Eu desconheço a história de algum amiguinho ou amiguinha de escola que teve essa atitude. Pelo contrário, atitudes mais brandas ainda de a pessoa ficar um pouquinho raivosa, os pais já faziam um corretivo ali, já conversariam com todo respeito com essa criança, colocando toda a educação e toda a disciplina em prática. Mas eis que nós estamos numa sociedade que está totalmente distorcida. E no fundo não é a internet, não é o instrumento, não é a culpa do professor, não é a culpa de nada, é mais culpa de um sistema que está afastando as pessoas da luz. Isso talvez seja inconcebível para muita gente porque querem culpar alguma coisa. Mas a culpa não existe. Na verdade é um sistema que está distanciando as pessoas. E esse sistema, por distanciar as pessoas, está fazendo elas agirem dessa maneira. Agirem desde lá do começo com coisas pequenas que vão sendo irrelevantes, parece, que elas vão sendo jogadas para trás, e de repente tudo isso acaba se tornando muito grande de uma hora para outra, porque foge dos padrões. O ser humano se afastou da luz, e isso repercute de uma maneira ou de outra em algum outro ser humano, que está conectado, se não está com a luz, está conectado com as trevas. E é evidente quando você olha esses jovens que curtem coisas pesadas e seus pais muitas vezes nem percebem. Ou se percebem, fingem que é jovem, é criança, é adolescente, tá se divertindo. É incrível, né? Porque como eu falei, tá lá com aquela máscara estranha,
como já foi fato, né? Quando puseram a máscara lá, muita gente com máscara de caveira, máscara de monstro. Aliás, pega lá os super-heróis, né? Os Vingadores, não sei o quê. Você assiste um filme daquele e você fala, meu Deus, é só barulho, é só violência, é só tragédia. Mas não, tá lá com um título que é diversão, entretenimento. Tudo quanto é filme tem morte, tudo quanto é coisa tem morte. Não existem mais episódios celebrando a vida, não existe mais nada celebrando o amor. Tudo parece que é meio démodé, né? Falar de amor, falar de vida, falar de Deus, falar de Cristo, falar de evolução, de respeito. Não, isso é tudo... O bom mesmo é a banditocracia, né? Nós temos aí até políticos que defendem bandidos. Então, está tudo certo para o que está acontecendo. Não tem nada errado. O plano está certo. É a corrupção total do ser humano. Feliz são vocês que podem assistir um vídeo desse e ainda ter consciência. Porque poucas pessoas terão a consciência. A consciência já foi subtraída da mente das pessoas há muito. Pode perceber. O que são os programas, boa parte de diversão, as pegadinhas, o humor, as novelas, os filmes, se não uma avacalhação total com o ser humano, com os costumes, com a moral, com tanta coisa que trouxe o ser humano até aqui. É lógico, agora todo mundo põe a mão na cabeça e fala, pelo amor de Deus, né? Igual, por exemplo, a pessoa corre com o carro, a pessoa faz tragédia. Quais são os filmes que tem de carro mesmo? Tem um filme lá que o cara prepara carro, o cara não sei o que, tira racha na rua. Que legal, já está lá no 8, no 9, no 10. Tem os filmes de super-heróis, como que são? Aquela trilha sonora assustadora. Tem os filmes de vampiro, tem os filmes não sei do que, né? Tem os filmes lá de Casa de Papel, que os bandidos estão lá roubando, as pessoas torcem para que dê certo, né? Não sei o que, O Segredo, 10 homens não sei quem, 10 mulheres não sei das quantas, né? Todos os filmes voltados para isso. O resultado não seria diferente. O que eu falo para vocês, né? Que é em boa parte da mídia aí, que eu estava vendo as notícias, né? Daqui a pouco eles já linkam com a atiradora lá dos Estados Unidos. Tem que pôr arma no meio, tem que pôr a culpa em alguma coisa nesse ponto. Sendo que a culpa não é dessa maneira. Isso é uma soma de desgraças que foram chegando, sendo implementadas na vida do ser humano até chegar agora no que temos. Até chegar nesse ponto que o professor, que era um ser supremo, literalmente na sala de aula, né? Podia-se falar claramente, era Deus no céu e o professor na terra. Ele era o exemplo, era o mesmo professor que dava aula para o seu irmão, para sua irmã, a família inteira estudava com o mesmo professor, ele já estava velhinho ali, né? Foi chamado de tia, de tio, já começa por aí, né? Na minha época era a senhora, o senhor. A gente pegava o material do professor, né? O professor levava as coisas na mão, a gente pegava daqui, daqui. Era aquela, literalmente, puxação de saco, como as pessoas falam, né? Mas não era, era respeito. Era puxar a cadeira do professor sentar, apagar a lousa do professor. Era perguntar, precisa de alguma coisa, era levar papel para o mimeógrafo, fazer as coisas, ajudar os outros alunos que tinham dificuldades na sala de aula. O meu tempo era assim. Hoje é assim? Não. Tudo que a gente queria era continuar na sala de aula, ajudar o máximo possível, dava o sinal lá, a gente levantava, ajudava o professor na sala de professores com as coisas. Como civilizados, ninguém saía correndo, não tinha nada disso. Tinha alguns alunos esquisitos, mas era a minoria. Uma sala de 60 alunos, 3, 4 eram estranhos, mas assim, um estranho tranquilo. Os próprios pais, entre eles, conversavam e tudo dava certo. Aliás, tem a associação de pais e mestres, né? Bem interessante, onde se discutiam problemas e não deixavam nas costas de político, pelo contrário. Ali se resolvia tudo com o sistema de ensino, com os professores, com os pais, as reuniões, né? Tinha um monte de coisa. Isso me tornou uma pessoa muito especial também, porque eu fui ensinado assim. E para minha tristeza, né? Peguei a decadência disso. Eu pude pegar a alegria de ter vivido isso, tanto como aluno como professor, né? Tinha meus alunos também que até hoje me encontram na rua e me abraçam, choram e falam para os seus filhos, olha, esse rapaz aqui, esse senhor foi meu professor, esse aqui não sei o quê. Agradecem porque além de eu ensinar as coisas básicas e técnicas, eu também ensinava a vida para eles. Eles tinham todo o respeito, tinham respeito até hoje me chamam de senhor, até hoje mandam mensagens.
Mas também peguei a decadência de ver companheiros, né, parceiros de sala de aula e de escola falarem: pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que faço com a minha sala de aula, meus alunos não estão me respeitando. E pessoas todas desnorteadas, sem controle, sem comando. E até chegar, né, depois de sair desse ponto, a gente ouvir as histórias atuais onde se fala: não, o aluno e o professor é a mesma coisa, não tem diferença. Né? Esse método que ensinaram agora do debate na sala de aula. E hoje chegamos no cúmulo, né? Hoje já falo há alguns anos, do pai, da mãe peitar o professor, a professora e falar: não trate mal meu filho, por favor, meu filho é meu filho, meu bebê, minha bebê. É assim, né, que nós estamos vivendo uma sociedade, dizem, né, que é a sociedade mimizenta, que você não pode falar nada, não pode fazer nada. E esse é o resultado. Quando você coloca todos no mesmo nível, você tem a opção, né, de colocar todos no nível mais elevado ou reduzir todos para o nível mais baixo que existe, que é o que está acontecendo hoje. Feliz são as pessoas que ainda têm Deus no coração, que têm famílias onde os filhos se respeitam com os pais, em que estão conscientes com tudo que está acontecendo e são tidos como os chatos hoje. Porque a grande maioria das pessoas legais, que gostam das coisas legais, né, que criaram uma boa situação desestruturada, sem estrutura normal de uma família, estão aí. São as pessoas tidas normais, né? O severo é a normal, a pessoa descolada é a legal. Deixa ele, é criança, está curtindo, não sei o quê. Papai e mamãe se foram, mas eu sou muito orgulhoso de tudo que eles me deixaram como legado. E pense nisso que eu estou falando hoje. Eu só vejo uma saída na sociedade. Realmente é o que, se você está entendendo o que eu estou falando, é o que você deve estar fazendo com a sua família hoje. Protegendo a sua família desse normal. De toda essa coisa aí. Quando você tem a interferência de outras condições aí que você não pode ter mais autonomia sobre sua família, então realmente algo está sério. Porque se estivesse tudo certo, não chegaríamos a esse ponto. Antigamente havia isso. E assim, as pessoas agora fazem até estatística. Olha, que interessante, né? Já é não sei quantos casos, tanta coisa, e já interlaça com os outros casos em outros países, né? A nível mundial. Mas só para vocês ficarem um pouquinho mais atentos, tudo é combustível. Mas o pior de tudo isso não é só a politicagem, mas também a questão que existem ondas no ar, que existem coisas pesadas no ar, que existem vibrações energéticas densas no ar, que também influenciam muito tudo isso. Quem acompanha o canal sabe muito bem quando eu falo que o mal, ele está presente em tudo. O mal está fazendo o seu nome. E esse mal exige alimento, exige energia. E do que vocês acham que esses seres se abastecem? Com que tipo de energia as pessoas estão se conectando? Quem acompanhou a live de ontem, lembra que eu falei, né? Você tem objetos, você tem aromas, você tem formas, você tem cores, você tem várias coisas para harmonizar energias, para se conectar com energias. O que é isso que as pessoas estão se conectando? Com que elas estão alimentando, com bem ou com mal? E existem vibrações acontecendo aí, muito tensas. Então, preste muita atenção em tudo que está acontecendo. Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção nos amiguinhos dos seus filhos. Converse. Não espere que virá um salvador, virá um político que vai salvar. Não é assim que as coisas funcionam. Do mesmo jeito que tudo isso foi aos poucos sendo corrompido através de todo esse marxismo que existe, só há uma saída. É também aos poucos que você tem que, junto com outras pessoas, mudar esse cenário. Que não acontece amanhã. Acontece no futuro, que leva alguns anos, algumas gerações. Mas ainda há esperança. A filha, que preferiu não mostrar o rosto, conta que a mãe escolheu dar aulas porque acreditava no poder transformador da educação. Ela achava que ela tinha essa missão de
num país com tanta falta de educação, que se ela pudesse, às vezes, mudar a trajetória de um aluno, para ela já ganhava com isso. Os alunos contam que na semana passada, Elizabeth separou uma briga entre o agressor e outro aluno. Bom, meus sentimentos a todos aí, né, que tiveram aí esses problemas. Meu sentimento à família dessa professora que se foi. Mas fica essa conversa aí, meio corrida, mas necessária para as pessoas ficarem atentas. Não é mais um caso, mas é outro caso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e, sobretudo, divulgar as pessoas que você gosta. Agradeço a todos, Om Hara e até o próximo vídeo aqui no canal Web Terapias.